É uma alegria muito grande ter este irmão amado, que tem labutado na obra missionária fora do Brasil e muitos anos aqui no Brasil. Zé do Prado mora em Maringá e você vai falar um pouquinho da missão que trabalha com refugiados. Maringá é uma cidade que tem muitos refugiados, né? E tem sido uma inspiração. Ele é professor nesta área de missões, da missiologia, tem sido uma inspiração. Ele veio dar aula aqui na nossa igreja, no curso Perspectivas, no ano passado, não é? E ele é um líder que fala em muitos lugares, e é um privilégio para nós ter você aqui. Nós queremos orar por isso. Pai, queremos pedir que agora o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, Senhor, esteja como aquela terra preparada para receber a boa semente. A Tua palavra é a boa semente. E que o Teu servo possa ser este semeador que lança a semente e vai produzir em nós, porque estamos desejosos de recebê-la. Vai produzir muito fruto, mudança, transformação, entendimento em nós sobre o Teu propósito e plano para as nossas vidas, para a igreja. Nós agradecemos pela vinda do Zé do Prado, pelo seu ministério, pela sua família, e oramos para que esta noite seja um tempo que marque as nossas vidas. Amém. Pela Tua palavra e como o Senhor vai usá-lo entre nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Obrigado. Graça e paz, igreja. Graça, alegria e a paz e as santas incomodações do Senhor sejam com a gente nessa noite, para nós que estamos aqui, para quem está em casa. Eu digo santas incomodações porque às vezes nós precisamos ser mobilizados pelo Senhor. Não são incomodações que vêm do coração, não são incomodações que vêm do inimigo, essas estão repreendidas e já estão vencidas, mas todas as santas incomodações que vêm do Espírito Santo de Deus para nos transformar, para nos fazer mais parecidos com o Filho Jesus Cristo e para que o reino avance, essas nós queremos, não é assim, igreja? Então eu agradeço o privilégio, a honra de estar aqui nesse púlpito. Obrigado, pastor, obrigado a toda a equipe de missões pelo convite. Eu tenho um grande carinho por essa igreja, tenho um grande carinho pelos missionários, que muitos deles foram ali apresentados, companheiros de jornada, e é tão gostoso a gente estar em família. Eu estou em casa, e eu quero que você também entenda que a família de Deus é linda. Eu acabei de colocar no meu post aqui, lá no Face, que eu já estou abençoado, eu estou aqui, eu já estou abençoado, e eu só estou aqui porque eu creio que o Pai tem um propósito maior para nós. E desde o início, quando eu recebi o convite, eu vi o tema da conferência. Normalmente a gente presta atenção para qual o tema proposto, porque o tema, ele não está ali por acaso, ele vem carregado de intenções, de motivações, de muitas vezes trabalho, oração. E você sabe qual é o tema da nossa conferência, da 33ª conferência? Qual é o tema? Mostra-nos o Pai. Você sabe aonde está isso na Escritura? Qual é o endereço? Aonde? João 14, e eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, e nós vamos ler a palavra para entender o contexto onde esta frase foi proferida. Mostra-nos o Pai. Quem já achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Quem não trouxe Bíblia, nem está acompanhando, nem tem celular, diz assim: eu sou um miserável pecador. Vai, não peques mais então. Evangelho de João, capítulo 14, para que você entenda, a partir do capítulo 13, Jesus
se reúne pela última vez com os discípulos. Aí no verso 1 do capítulo 13, um pouco antes da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo para ir ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E ele estava sendo servido o jantar, e aí o texto continua. Então, esses próximos capítulos, 13, 14, 15 e 16, Jesus está numa conversa muito íntima com seus discípulos, é a última palavra que ele tem a eles, e ele de fato quer rememorar, quer lembrar-lhes coisas muito importantes, que a partir daquele momento deveriam estar gravadas em seus corações. De modo que o capítulo 14, nós estamos nesse contexto, Jesus reunido com os discípulos numa sala, num cenáculo, e diz assim o verso 1 do capítulo 14: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, o verso do nosso tema: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Repete comigo essa frase: o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Pai precioso, que privilégio nosso, poder nos encontrar, podermos ler a Tua Palavra, podermos Te adorar com canções, podemos expressar a nossa adoração a Ti. Tu és o Senhor, Tu és o Rei do Universo, o Senhor das nações. Pai, esta é a Tua igreja, esta é a Tua palavra, ministra aos nossos corações. Nós somos o Teu povo, temos sede de Ti, Senhor, temos sede de palavras vivas. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Manifesta-te mais uma vez com graça e misericórdia no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Filipe fez essa pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Filipe foi um dos primeiros discípulos. Na verdade, se você for até o capítulo 1 do Evangelho de João, você vai perceber que Filipe foi o primeiro a receber o convite direto do Senhor Jesus: segue-me. Ele era de Betsaida, uma vila de pescadores perto ali do mar da Galileia. Jesus teve um ministério muito grande ali, viveu muito por ali. Cafarnaum, Betsaida, era um lugar onde Jesus fez como sua morada, e Filipe era daquele lugar. E logo no início, André, Simão Pedro, Filipe, Tiago e João, que eram da mesma região, mesma cidade, eles encontram Jesus.
João Batista estava batizando e de repente eles vêm e João Batista aponta: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles ouvem isso, veem isso, ficam impactados, e um vai contar para o outro, até que então Filipe encontra Jesus e ouve esta chamada: segue-me. Primeiro que nós temos no relato dos evangelhos. Logo em seguida ele foi chamar o seu amigo Natanael. Natanael também um homem piedoso, religioso. Jesus, quando vê ele chegando, disse: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. E Natanael então chega e fala: tu és o Filho de Deus. E ele disse assim, Jesus disse: se você está entendendo que eu sou o Filho de Deus, simplesmente porque eu disse que você estava orando debaixo da figueira, você vai ver os céus abertos e o Filho do Homem, e os anjos subindo e descendo, você vai ver coisas maiores ainda. Imagina, eu quero levar você para esse contexto. Jesus, o Verbo encarnado, Deus Emanuel no meio deles. Filipe aparece novamente. Aliás, no Evangelho de João, Filipe tem alguns destaques. No capítulo 6, por exemplo, você vai ver quando ele está na multiplicação dos pães. Jesus pergunta a Filipe: o que nós vamos fazer? Se é dessa região aqui, onde é que nós vamos poder comprar pão para alimentar tanta gente? E ele disse: ainda que a gente tivesse 200 denários, a gente não conseguiria alimentar. E agora, mais uma vez, então, nós temos esse último momento onde Filipe é protagonista, e ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. De modo que eu consigo me identificar, e a gente consegue se identificar com Filipe de algumas maneiras. A primeira dela é que em todos nós seres humanos há uma sede de Deus, uma fome, um vazio. Consciente ou inconscientemente nós buscamos, os seres humanos de todas as épocas, em todas as culturas, tenta buscar preencher esse vazio. Ele não sabe muitas vezes o nome, muitas vezes ele procura em lugares errados, mas ele tem uma sede de espiritualidade, de conexão, algo que o transporte para uma outra dimensão, que nós sentimos que nós não somos somente isso aqui, algo muito além disso habita em nós. Nós somos seres espirituais. E essa sede mostra-nos o Pai. Nós podemos ver em tantas religiões no mundo. Mais de 1,6 bilhão de hindus que tateando nas trevas, adorando milhões de deuses, espíritos, sacrificam, fazem oferendas, tentando uma conexão, tentando de alguma forma articular essa mesma expressão que Filipe disse a Jesus: mostra-nos o Pai. Nós temos, quem sabe, 600 milhões de animistas. Sabe quem são os animistas? Aqueles que veem espiritualidade, vida espiritual em todas as coisas criadas, por exemplo, no sol, na lua, na pedra, num rio, no mar, nas estrelas, nos animais. Os animistas veem essa dimensão do sagrado em tudo, e adoram e prestam sacrifícios, e muitas vezes são manipulados por espíritos demoníacos, e ficam nessa escuridão por anos, anos e anos, e não conseguem chegar, porque a luz do Evangelho não brilhou até eles. Mas a pergunta está lá, o pedido está lá: Senhor, mostra-nos o Pai. Num segundo momento, numa segunda dimensão, a gente consegue se identificar também com Filipe, quando, se a gente analisar a história do povo de Deus, a história da revelação, alguns homens pediram isso para o Senhor. Lembra-se de Moisés? Moisés teve uma experiência incrível, transcendente. A nuvem descia sobre a tenda da congregação, tenda do encontro, que ele estava sempre fora do acampamento. Moisés se dirigia a essa tenda, e diz o relato, o Êxodo 33, que quando ele ia para essa tenda, a nuvem se deslocava. Olha que incrível, parece que Deus estava esperando. Moisés está indo lá falar comigo, eu vou lá encontrar com ele.
E quando Moisés se dirigia, o povo todo se levantava e ficava em pé à porta da sua tenda, porque via a nuvem da glória do Senhor ali, baixando na entrada da tenda, e ali havia um momento de comunhão, de adoração, de conversa. E esse mesmo Moisés, nesse capítulo 33 de Êxodo, diz assim: o Senhor, mostra-me a tua glória, eu quero mais de ti, me deixa ver. É uma oração genuína, é um pedido genuíno, é um eco dessa mesma afirmação de Filipe: mostra-nos o Pai. Da mesma maneira, outros pediram. Lembra-se de Isaías capítulo 6, numa profunda crise, o rei Uzias havia morrido, um rei muito bom, muito próspero, atravessou o Sinal, foi prestar sacrifício no templo, que era proibido para os reis, ficou com lepra, e durante 6 anos viveu confinado numa cabaninha do lado do templo. Imagina, um rei extraordinário, ali, e de repente morre o rei Uzias, e o povo pergunta: e agora, o que vai ser de nós? E o profeta, em oração, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime templo. Que visão maravilhosa. Nós podemos nos identificar com esse pedido de Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. A gente quer mais do Senhor. Mas nenhuma dessas 2 dimensões é ao que o texto se refere. E há uma terceira dimensão, que é justamente ao que está acontecendo aqui, que vai nos ocupar o nosso tempo, a nossa meditação. Porque eu não tenho liberdade nenhuma de criar nada que não esteja aqui na palavra. Eu sou escravo da palavra, escravo do contexto, escravo dessa revelação. Eu não posso ir nem para a direita e nem para a esquerda, que o Senhor me preserve. Mas eu preciso colocar para você o que de fato Filipe está dizendo, quando ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Você viu que Jesus está ali com eles, no capítulo 13, falando que Ele vai partir, que eles vão ficar por um momento desnorteados, mas que eles não deviam ficar preocupados, turbados, com o coração constrangido, porque Ele enviaria um consolador. Então Jesus está nessa conversa séria, pesada, densa, e Ele fala: não se perturbe, não deixe que o seu coração se perturbe. Creiam em Deus, creiam em mim. Na casa do meu Pai há muitas habitações. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. E agora preste muita atenção. O que diz aí? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Achou? Verso 2. Agora olha que coisa incrível que diz no verso 3. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Para que vocês estejam onde eu estiver. Eu vou preparar lugar para vocês, para que vocês estejam junto comigo. Por quê? Porque esse é o propósito, essa é a missão de Deus. Nós estamos no meio de uma conferência missionária, encerrando uma conferência missionária. É importante que você saiba qual é a missão de Deus, o que Deus quer fazer, o que Deus irá fazer, o que está registrado, que Ele de maneira nenhuma vai abrir mão do seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Desde o início, Ele quer ter comunhão com a gente. Ele nos criou para isso. Se você for ler o relato de Gênesis 1, se você for ler os outros relatos, dá para montar um quebra-cabeça lindíssimo. Nós fomos feitos para desfrutar da comunhão com Ele. O ser humano foi colocado como coroa da criação, como um mordomo de todas as coisas criadas. Nós temos a imagem dele estampada no nosso coração, porque Ele quer ter comunhão conosco. No capítulo 3 de Gênesis, quando fala do relato do pecado, diz que o Senhor ia à tardinha encontrar-se com Adão e Eva. Essa era
a ideia. E Jesus aqui está falando para os discípulos que a ideia não mudou. Eu vou preparar lugar para vocês, para que vocês estejam onde eu estiver. Por quê? Porque eu não abro mão de vocês. Este é o coração missionário de Deus. Eu não abro mão de você. Ele poderia ter acabado com tudo ali no início, quando o ser humano pecou, desobedeceu, ouviu a serpente, o inimigo. Ele podia acabar com tudo e falou: chega. Mas ele decidiu fazer o seguinte: eu vou trazer eles de volta pelo amor. Anos depois o filho vem e fala a mesma coisa. Eu vim e eu vou preparar lugar para vocês. Sabe o que isso significa? Significa: eu vou passar pela cruz. Daqui a alguns instantes, daqui a algumas horas, eu vou passar pela cruz. Eu vou preparar lugar para vocês, porque se não for a cruz, não tem lugar. Mas eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou passar pela cruz, porque eu não abro mão de vocês, porque eu quero que vocês estejam onde eu estiver. Que Deus maravilhoso. Esse é o Deus missionário. Esse é o amor imparável de Deus. Nada pode parar essa graça, nada pode parar esse amor, nem mesmo a nossa desobediência. Porque se a gente se calar, as pedras vão clamar. E Jesus aqui está falando: eu quero ter vocês comigo. Isso faz um eco também, por exemplo, em Êxodo 19:5. Quando Moisés está lá diante do povo, já saindo do Egito, estão diante do monte Horebe, e Deus fala: vamos lá, dá tempo para a gente ver, rapidinho, Êxodo 19:5, se não der para você entender o contexto, você anota aí em casa e depois você estuda, mas veja só, verso 5, Moisés falando, com a voz de Deus, é Deus falando aqui através de Moisés: agora se me obedecerem, e fielmente, verso 3, logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz no Egito, e como os transportei sobre asas de águia, e os trouxe para junto de mim? Junto de mim. O povo que foi tirado do Egito, ele foi trazido para o deserto, para o monte Horebe, correto? Errado. O povo que foi tirado do Egito foi trazido para junto de mim. Estar junto com o Senhor suplanta a questão geográfica. Junto com o Senhor não é estar junto aqui nesse lugar, nesse templo. Você está na sua casa, você está junto com o Senhor se você estiver em comunhão. Você está no hospital, você está junto com o Senhor se você estiver em comunhão. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, você pode estar conectado a esse Deus que te ama, porque é isso que Ele quer. Se você for para Marcos capítulo 3, vamos junto lá, aproveita aí. Faz tempo que você não mexe na Bíblia, sim ou não? Não, pastor, tá bom. Marcos capítulo 3, verso 13. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para onde? Para onde? Para junto dele. De novo, é a mesma coisa, parece a mesma foto. Jesus está no monte, ele chama o povo, ele chama os discípulos para perto de si, para que eles estivessem com ele, para que eles andassem com ele, porque Jesus quer ter gente do lado. Jesus quer que você fique do lado dele. Jesus quer você ao lado dele, caminhando ao lado dele, assim como os discípulos. É por isso que ele é chamado Deus Emanuel. Mateus capítulo 1, quando José recebe a revelação que Maria estava grávida, a virgem concebeu, e ela vai dar à luz a um filho, da mesma maneira que
Está registrado em Isaías 7,14, a virgem conceberá e ele será chamado, essa criança será chamada como? Emanuel. E o que significa Emanuel? Deus conosco, é a gente junto dele, é ele junto com a gente. Esse é o Deus missionário. Qual é o propósito missionário de Deus? Ter a gente junto dele. Vamos para Apocalipse? O que tem lá em Apocalipse? Capítulo 21. Então vi os novos céus e nova terra, verso 1, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido, e ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com quem? Com os homens, os seres humanos, com a humanidade, o tabernáculo de Deus está entre eles, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com ele, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. É para lá que nós estamos indo, para encontro desse Deus, que em Cristo nos resgatou, nos buscou, e que não abre mão de nós. Esse é o propósito de Deus. Por que essa conferência missionária está acontecendo? Por que nós estamos aqui? Por que você está na sua casa? Porque existe um Deus, e esse Deus tem uma missão. E qual é a missão de Deus? Trazer para perto todos aqueles que queiram estar perto dEle. Então, em primeiro lugar, existe um Deus, esse Deus é um Deus missionário. E Ele quer a gente perto dEle. Em segundo lugar, esse texto de João, lembra, a gente está em João, que capítulo 14. Segunda coisa muito importante que a gente precisa destacar nisso: a exclusividade de Cristo. Não tem como estar perto de Deus se não for através de Cristo. E a gente não tem como, nos nossos dias de politicamente corretos, nós somos muitas vezes tentados a não dizer isso. Todos os caminhos levam a Deus. Aí o crente, ouve aquilo e se contorce, mas não quer ser chato, não quer ser... Mas não tem como, não é questão de ser chato. Ninguém está excluído disso, a não ser que queira se excluir. Mas aqui a palavra é muito clara, porque Jesus está falando, eu vou preparar lugar para vocês, eu estou indo para o meu Pai. E aí Tomé diz, mas a gente não sabe para onde o Senhor está indo, como é que a gente sabe o caminho? E aí Jesus assim, peraí. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou o único caminho. Tomé, você sabe para quem eu vou, você sabe para onde eu estou indo, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ponto. Não há salvação, não há redenção, não há reconciliação, não há transformação, a não ser através da morte de Cristo na cruz. Não tem como não ser politicamente correto, não tem como não é, porque todo mundo está incluído nisso, porque o convite é aberto. Se existe essa exclusividade, por quê? Veja aí capítulo 1 de João, vai lá junto comigo. Que o próprio povo de Israel, a quem Jesus veio e primeiramente falou, não lhe aceitou. Verso 10 do capítulo 1 diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Faz uma pausa. Há choro no universo nesse momento. Há um profundo racha nos céus. O coração de Deus está partido, porque o Filho veio para resgatar o que era seu, a começar pelo seu próprio povo, aquele que havia desde o início. E ele fala isso de maneira linda em tantos profetas.
Israel era um menino, eu tirei do Egito, eu ensinei a andar. Os jumentos, sabe, quem lhe dá alimento, a vaca conhece o seu dono, mas o meu povo não me reconhece. Olha a dor de Deus. E aqui nós temos novamente declarado, João falando, ele veio para o que era seu, para o seu próprio povo, e não foi reconhecido, não foi aceito, mas a todos quantos o receberam, glória a Deus, porque eu estou aqui, você está aqui. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você consegue se enxergar aí? Você é nascido de Deus. Em Cristo a porta foi aberta para você. Mas só tem uma porta, que é Ele. E a igreja precisa falar sobre isso. Nós somos os canais desta verdade, nós somos os canais dessa reconciliação, nós somos os canais dessa redenção. Mateus capítulo 5, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perde o sabor, o que a gente faz com ele? Ele não presta mais, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da cama, mas quem acende uma candeia coloca no alto, para que ela possa iluminar a toda a casa. Assim seja, assim brilhem as suas boas obras diante dos homens, para que eles vejam essas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês. Esse é o propósito da igreja, esses somos nós. E agora então, quando Filipe diz assim, Jesus, essa conversa está muito densa, vamos aliviar um pouquinho. Faz o seguinte, mostra-nos o Pai, isso basta. Tipo assim, ok, tudo bem isso aí, mas o que importa mesmo, a gente quer ver o Pai. O Senhor mostra para a gente o Pai e tudo fica resolvido. Você vê a reação de Jesus? Como assim, Filipe? Durante 3 anos, durante tanto tempo eu estou com você, e você não percebeu que eu estou no Pai e o Pai está em mim, nós somos um só. Como é que você pode dizer, mostra-nos o Pai, isso basta? Não, Filipe. Sabe qual é o problema de Filipe? O Messias, Jesus, ele não se encaixava na sua visão de Messias. Assim como João Batista, que era um tremendo profeta. Jesus diz em Mateus 11, não houve profeta maior nascido até esse momento. Mas João Batista, quando foi preso, ele mandou os seus discípulos irem até Jesus e falar, és tu mesmo aquele que a gente havia de esperar, aquele que havia de vir. Ou seja, estava em xeque aquela visão que eles tinham de Messias, que era um libertador político, que era um grande general que ia acabar com o Império Romano e ia libertar Israel, com aquele Jesus ali, humano, concreto, humilde. E João Batista pergunta, és tu mesmo aquele que havia de vir? E Jesus responde assim para João Batista, os cegos vêm, os coxos andam, o Evangelho está sendo pregado, os mortos estão sendo ressuscitados inclusive, e o Evangelho está sendo pregado aos pobres. Esse é o reino de Deus. Diz isso para João Batista. Jesus corrige a percepção de João Batista em relação ao Messias. Ele aponta na Escritura quem era ele. E sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que Jesus não se encaixa nas nossas definições de Messias.
Por isso que nós temos uma igreja apática. Por isso que muitas vezes nós temos uma igreja morna. Por isso que nós temos uma igreja que não ama, não se compadece, não se envolve. E muitas vezes a gente vê a liderança, pastor, fazendo de tudo, presbíteros, diáconos, tentando mover a turma. Mas não é assim. Não por força nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando nessa noite. Existe um projeto de Deus, existe uma exclusividade do Filho, e existe uma participação nossa nesse projeto. É isso que a gente precisa entender. Se a gente tivesse ali, Jesus estaria falando, igreja, é necessário fazer mais conferência missionária. Vocês não entenderam ainda? Vocês não entenderam que eu tenho um projeto? Vocês são meus colaboradores, meus embaixadores, meus convidados, meus companheiros. Eu vou agir através de vocês. Dois grandes equívocos que a gente tem em relação ao nosso papel como crentes cristãos. Primeiro, a gente acha que nós somos os reis da cocada. Que Jesus fez um grande favor por morrer no nosso lugar, porque eu era pecador, então que bom que o Senhor Jesus, nós somos o centro do universo. Tem crente que se acha, tem crente que acorda de manhã, olha no espelho assim, e diz assim para o Senhor, o Senhor estava inspirado quando me fez, hein? Tudo bem com autoestima, é bom ter uma autoestima elevada, mas o que eu estou dizendo assim é com egocentrismo. Ao invés de cristocentrismo, egocentrismo. A gente acha que nós somos o centro. E nós não somos o centro é Cristo. A igreja não é o centro do propósito. O propósito é a glória de Deus entre as nações. Nós somos o caminho, nós somos o quê? Nós somos o rebanho que vai aqui junto, vai juntando, mas nós não somos o centro. Quem é o centro é Ele. O segundo grande equívoco, tá bom, você fala, ok, eu já entendi, a glória é dele, mas é Ele que trabalha, é Ele que faz, e Ele chama algumas pessoas para isso, não é, pastor? Inclusive a gente paga, né, missionário, sustenta pastor para isso, não é? A gente se acha espectadores da missão, e nós não somos espectadores. Você é um agente de Deus aonde você está. Você pode ter uma profissão, você pode ter talento. Eu vi a palavra do Rodrigo na sexta-feira, que bênção, falando sobre vocação, talento, dom. Se você não viu, vai lá, está lá no canal da igreja, assiste. Você tem um chamado. Qual é o seu chamado? Brilhar onde você estiver. Tem que terminar, né, pastor? Ainda bem que eu coloquei o reloginho aqui, já me apitou, ganhei 10 minutos de lambuja aqui. Mas volta lá para João 14, e eu quero te mostrar uma coisa muito bonita aqui. No verso 10, diz aí da obra do Senhor, lembra que eu falei para você repetir? O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Acharam? No verso 11 aparece a obra do Filho Jesus, porque diz assim, creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras que eu faço, Jesus falando. Então tem as obras do Pai, as obras do Filho que são iguais aos do Pai, e agora no verso 12, você pergunta assim, por acaso sou eu, Senhor? Sim, você está aí. Verso 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Aí estou eu e você. Você crê nele? Então, as mesmas obras que Jesus fez e que o Pai está fazendo, estão diante de nós, para nós fazermos. Que obras são essas?
obras de reconciliação, obras de redenção, obras de libertação, obras de levar vida onde não tem vida, obras de levar saúde onde não tem saúde, obras de levar esperança onde não tem esperança. São coisas concretas. Essas são as obras preparadas para nós antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1. Nas regiões celestiais, essas obras já foram preparadas, nós fomos escolhidos para estas obras. Então, querido, eu não sei qual é a sua profissão, não sei se você já está aposentado. Já está aposentado? Então eu tenho um lugar especial para você no campo missionário. Você tem experiência de vida, você tem saúde, você tem liberdade de ir e vir e tem sustento. Então eu tenho um chamado para você. Amém? Eu tenho um segundo chamado, que é para pais. Pais de crianças e adolescentes e jovens. Tem alguém aqui nesse perfil? Eu quero chamar vocês nessa noite. A entregar o que vocês têm de mais precioso no altar do Senhor. Os seus filhos. Muda a tua oração. Pode ser que o Senhor vai levá-los para longe. Amém. É o melhor lugar que eles podem estar, na presença, e no altar e no serviço do Senhor. Você vai revê-los na eternidade. Pode ser que você nunca mais veja. E assim que a igreja chinesa está mandando missionários hoje. Você sabia disso? Os pais chineses, eles são convocados para ir para os cultos de envio missionários. E eles juntam as igrejas da cidade e juntam num grande estádio e fazem um cultão missionário. E os pais dizem assim: vão com Deus, nos vemos na eternidade, vão com a nossa bênção. Vocês são tudo que nós temos, mas tudo que nós temos nós colocamos no altar, porque tudo é dele, para ele. Coloque seus filhos no altar nessa noite. Senhor, são teus. Vem com teu seu fogo santo e molda, gera aquilo que o Senhor quiser na vida deles. Eu não vou ser um empecilho, eu vou ser um mantenedor. Eu tenho experiência pessoal disso. Meu chamado, 35 anos atrás, eu era músico do Milad. Quem é daquela época vai lembrar. Meu sogro falou assim: Zé, você acha que vai sustentar minha filha com música, missionário na música? Até que a gente foi numa conferência, IPI de Vila Palmeiras. Pastor Nasser era o pastor, convidou um querido missionário, Ken Kudo. E no apelo, no último dia, nós falamos assim: vocês não querem ir com a gente para a igreja? Meu sogro e a sogra foram. E sabe qual foi o apelo do Ken Kudo? Entrega o seu filho para missões. E eu estava ali, estava tocando, né? A gente ficava ali, e o japonês pregando. E a hora que ele falou isso, eu falei: vai, Senhor, a bola é tua agora. Quando eu abri os olhos, eles estavam ali na frente e puxaram a gente e falaram: vocês têm a nossa bênção. 35 anos se passaram. E eles foram os nossos mantenedores e intercessores enquanto estiveram vivos. Hoje já estão com o Senhor. Você está sendo convidado nessa noite a entregar os seus filhos e a mantê-los no campo. Se essa for a vontade do Senhor, você vai sustentá-los em oração e financeiramente. E o terceiro chamado é para aqueles profissionais que acham que Deus não tem nada com eles, que o chamado bateu aqui na esquerda, bateu na direita. Eu quero te desafiar a fazer uma oração. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me usar. Eu não sei onde, não sei como, mas eu me disponho. Se o Senhor quiser, usa-me como um farol. Não é a música que a gente cantou? Como ponte sobre as águas, como abismo, abrigo no deserto, como
flechas que acertam o alvo. Senhor, eu quero um propósito. A minha vida não vai ter mais sentido se eu não estiver junto contigo. Quando eu mencionei das religiões, dos animistas, dos budistas, dos hinduístas, dos muçulmanos, deixa eu lhes dizer uma coisa: existem pessoas tateando nas trevas. Nesse vazio lhes motiva, impulsiona a buscar, mas eles não têm acesso. Não tem alguém por perto, não tem uma cidade onde tenha um cristão, não tem uma igreja. E Deus, na sua misericórdia, tem se revelado em sonhos e visões e falando para eles: eu sou o Messias, eu sou Jesus, eu te amo. Eu posso contar aqui dezenas de histórias como essa. Vai para tal cidade, procura o homem da paz. E aí o missionário acorda de manhã, tem uma família inteira que caminhou a noite toda, porque um anjo apareceu e falou: eu vim aqui em busca do homem da paz. Falaram que você é o homem da paz aqui nessa vila, o que você tem para falar para nós? E o missionário disse: o que eu tenho para falar é que Jesus ama você, Ele é o Filho de Deus, Ele morreu na cruz. Então, por um segundo, por um momento, se coloque no lugar dessas pessoas que buscam tateando nas trevas e não têm acesso. E eu e você sabe o caminho. Você pode apontar Jesus para eles. Feche os seus olhos. Fique em pé. A minha pergunta é aquela pergunta do Espírito Santo. É como você responde a esta palavra. Que você me diz: João, José, Felipe, Marcos, Maria. Que você me diz: posso contar com você. Você entende que você é precioso para mim, eu quero passar a eternidade contigo, mas enquanto eu não te levo para essa eternidade, eu tenho um propósito, tenho um projeto maravilhoso para você, que é ser sal e luz, ser bênção, aí onde você está. Faça a sua oração. Se você não tiver palavras, só diz assim: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Senhor, nós clamamos que o Teu Santo Espírito vá se movendo nos nossos corações nesse momento. Faz aquilo que nenhum ser humano é capaz de fazer. Como já foi orado aqui essa noite, dá-nos um batismo de amor. Derrama sobre nós tanto amor, mas tanto amor que a gente não consiga segurar. As paredes do nosso coração não são capazes mais de segurar esse mover. Pai, em nome de Jesus, levanta a gente, toca pessoas, muda mentes, tira o que não é teu, tira a baixa autoestima. Tem gente que cresceu falando assim que não dava para fazer nada, que não era nada. Pai, em nome de Jesus, está repreendida essa palavra. Você é um filho amado, você é uma filha amada. Eu te fiz, eu te comprei, você é meu, você é minha. Eu quero você comigo. Oh, Jesus, move, Senhor, move o teu povo em direção ao teu coração. Que povos, línguas, tribos e nações sejam alcançados com teu amor por pessoas que estarão saindo daqui dessa igreja nessa noite. Nós
profetizamos vida, transformação para nações inteiras, povos inteiros que estão na escuridão. Agora o Senhor está respondendo a oração através da sua vida. Em nome de Jesus, vem com teu fogo santo, Senhor, e consome tudo aquilo que não é teu, todos os projetos, todos os sonhos, todas as visões, todos os pensamentos que não são teus, que sejam queimados, e que somente fique o teu amor, a tua graça, a tua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, ela que nos move. A alegria do Senhor são povos e pessoas no teu altar, te glorificando, louvando o teu Filho Jesus. Pai querido, louvado seja o teu nome, para sempre seja louvado o teu nome, Jesus. Que na eternidade a gente se lembre dessa noite com alegria, com gratidão, porque o Senhor nos visitou. Nós vimos o Senhor, vimos a tua glória e fomos tocados, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você quiser depois se conectar ao nosso ministério, nós estamos ali em Maringá, temos um projeto que mescla acolhimento de refugiados com sustentabilidade, restauração do meio ambiente, com vocacionados, missões. Se você quiser se conectar com a gente lá no Instagram, no Face, Abuna, A-B-U-N-A. Se quiser colocar o slide, só o primeiro slide para o pessoal ver o nome, está aí, Abuna, está vendo? Essa é a logo, procure lá, está no Face, no Insta. Se conecte, a gente precisa de intercessores, precisa de gente ao nosso lado. Há tantas coisas lindas acontecendo, nosso Deus é lindo, amém? Boa noite, queridos, até a próxima. Obrigado, pastor, obrigado.